Salve galera, belezinha com vocês? Vamos agora resolver a questão de número 8 da prova da especialista realizada no primeiro semestre desse ano, a prova 25.1. Afinal de contas, está chegando aí a 25.2. Espero que a resolução dessas questões estejam ajudando ou venha a ajudá-lo a fazer uma revisão para essa prova. Próximo assunto aí que nós vamos trabalhar, vai mais uma vez aí ao encontro do que eu já tenho colocado aqui no canal em relação às questões da especialista. Provinha boa essa, né? Porque ela acaba trabalhando vários assuntos da nossa querida gramática. E agora nós vamos trabalhar a concordância verbal. Na questão anterior... você não acompanhou a questão anterior? Não tem problema não, eu vou deixar um card aí em cima para que você então possa ser direcionado para essa questão, que é uma questão sobre concordância nominal. E aí agora a gente vai resolver uma questão sobre concordância verbal. Então, fica comigo que após a vinheta a gente vai falar sobre essa questão. Salve galerinha, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, mais uma questãozinha aí da nossa querida análise sintática, uma questão de concordância, só que agora concordância verbal. Você tem dificuldade aí sobre as regras de concordância verbal? Sabe quando aplicar para sujeito simples, para sujeito composto, sujeito anteposto, sujeito posposto, regras específicas de concordância, concordância com o pronome passivador ser, e tem várias aí ocorrências para nossa classificação, se o verbo vai para o plural, se o verbo permanece no singular. Um exemplo aí de verbo no singular é quando você tem um sujeito coletivo, por exemplo. Isso vai fazer com que o seu verbo, se esse núcleo do sujeito coletivo estiver imediatamente antes do verbo, faça com que o seu verbo então não possa ir para o plural e permaneça no singular. Isso é uma das várias proposições que nós temos aí para questões sobre concordância verbal. Mas vamos lá, vamos deixar de delongas e vamos analisar essa próxima questão. Antes de mais nada, se você está vindo aqui pela primeira vez, a gente sempre tem um acordo maroto aqui, onde eu peço para você, ao identificar a questão, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho e depois retorna para cá e acompanhe comigo a resolução. E o nosso segundo acordo maroto, como sempre, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, o meu muito obrigado. E claro, você já curtiu, comentou, compartilhou, aquele joinha maroto, aquele emoji de felicidade por uma questão resolvida para você aí com todo o carinho do mundo, vai fazer com que nós então cresçamos e atinjamos aí mais inscritos ou inscritas, assim como atingimos você, beleza, moçada? Tranquilidade? Bom, feito o merchan aí então, necessário, vamos para a nossa questão. Vem comigo, vamos analisar a questão de número 8. Beleza, moçada. Tá aí a questão de número 8 e ela fala assim, ó. Assinale a alternativa em que a concordância verbal destacada não. Olha, o que eu falei para vocês? Vamos ficar sempre atento aí com essa proposição do não, do somente. Então, nós temos aqui a ideia de não estar corretamente empregada segundo as exigências da norma culta. Então, o que ele quer? Ele quer a questão errada. Ok? Quanto à nossa norma culta. O que ele quer, então, é o erro. Questão errada quanto à norma culta, ou seja, proposição da nossa concordância verbal de maneira incorreta. Vamos lá, então, analisar cada uma dessas alternativas. Como eu falei para vocês, dá uma pausa aí, tenta fazer sozinho, depois retorna para cá e acompanha comigo a resolução. Vamos lá? A few moments later. Beleza, se você pausou o vídeo, vamos analisar a letra A, verificar se tem erro ou não. Ele fala assim, ó. A maior parte dos brasileiros residem na região sudeste devido às atividades econômicas do país. Moçada, eu chamo atenção aqui para o seguinte. Toda vez que você tiver esse tipo de estrutura aqui, ó, a maior parte de... Tá? Vou parar aqui, né, como se fosse a preposição aqui. Grande número de, grande parte de, a maior parte de. Essas expressões de quantidade, né, característica partitiva aí, elas pressupõem para vocês dois modos de concordância, ou duas formas aí de concordância. A primeira é concordar com a expressão partitiva, essa maior parte, né? A gente pode entender que ele poderia estar falando do maior, né? Então ele pode estar falando desse elemento aqui, ó, a maior. Esse a maior vai fazer com que eu possa escrever aqui reside. Eu posso escrever assim, ó, a maior parte dos brasileiros
reside na região sudeste devido a tal fator. Mas, como ele vem acompanhado, observe que ele está acompanhado de um determinante plural. Esse determinante é uma locução adjetiva que está no plural. Então, corretamente, também poderia ser residem. Então, aqui eu poderia ter a frase: a maior parte dos brasileiros reside, ou a maior parte dos brasileiros residem. Vai depender com quem você queira fazer aí a concordância, de forma que essa alternativa aqui está plenamente correta. Beleza? Vamos então para a letra B, já que ele quer a errada. Está marcado lá em cima, ele quer a errada. Vamos lá. De acordo com a pesquisa do IBGE, mais de 10% da população da região Nordeste vivenciam o analfabetismo. E aí, agora, bebê, agora eu falo para você prestar um pouquinho de atenção no que nós vamos falar aqui, para que você, então, não confunda as coisas. Vamos lá. Moçada, aqui ele está falando o seguinte, ó. De acordo com a pesquisa do IBGE, apareceu a expressão mais de. Existe uma concordância específica para a expressão mais de. Toda vez que você tiver essa expressão mais de, menos de, perto de, cerca de... Professor, então é igual a maior parte de... Não. Lá é partitiva, né? Aqui pode ser aproximada, melhor dizendo, mas não é a mesma expressão. Neste caso, especificamente do mais de e do menos de, a concordância verbal diz assim: com mais de e menos de, isso teu titio Segala, tá? Também corrobora com esse raciocínio, tá? Então, mais de menos de faz com que o verbo concorde sempre com o numeral que acompanha a expressão. Aí você vai dizer, mas professor, então como funciona? Quando que ele vai ficar no singular? Ele vai ficar no singular. Esse mais de vier acompanhado de um terço, um quarto. Se ele vier acompanhado do numeral 1, você vai deixar esse verbo no singular. Exemplo, mais de um jornalista. Ó, mais de um jornalista foi premiado. Tá vendo? Mais de um. Aí você vai falar, pô, professor, mas isso é meio ilógico, porque é mais de um. Então, dois. Então eu tenho pelo menos dois. Dois são eles. Essa é a ideia que muitas vezes quer se passar para a concordância. E isso faria com que você errasse essa questão. Então, fica bem claro aí para vocês. Mais de, menos de, perto de, cerca de, vai fazer a concordância do verbo com o numeral que acompanha essa expressão. Quer singular? Tem que vir o numeral 1. Ou fracionário com 1 no numerador. Quer levar o verbo ao plural? Então é mais de 2, mais de 3, mais de 500 e por aí vai. Aí o verbo vai naturalmente para o plural, beleza? Mas eu vou até voltar aqui para minha posição inicial, que é o seguinte. Depois da expressão mais de, apareceu o numeral percentual. Olha que maldade. Por quê? Porque numeral percentual também tem a sua concordância. Se o numeral percentual aparecer puro, então a concordância é natural. 10% viajaram, 3% viajaram, 1% viajou, 1,75% viajou. Então eu vou, números decimais, por exemplo, eu vou fazer a concordância com a parte inteira. Mas observe que não tem nenhum determinante junto desse número percentual. Porque se houvesse um determinante para o número percentual, eu também faço essa concordância com o determinante do número percentual. Exemplo, 10% do eleitorado. Tá vendo? 10% do eleitorado. E aí eu posso dizer que 10% do eleitorado elegeu o presidente, elegeu o deputado. Ou 10% do eleitorado elegeram, porque aí eu estou fazendo a concordância com o numeral, percebe? Se eu tenho determinante singular, eu posso fazer a concordância entre o numeral percentual e o determinante singular. Só cuidado, eu chamo atenção para quando esse número percentual vier antecedido por um pronome e esse pronome estiver no singular. Aí, ou esse pronome estiver no plural. A concordância é feita sempre com esse pronome. Coloca aí nos comentários se você já ouviu falar sobre esse tipo de concordância ou se você quer que eu faça mais exemplos sobre isso. Fica a dica aí, beleza? Só que nesse caso, você vai dizer... Mas professor, então eu tenho ali, 10% da população vivencia. Eu poderia colocar 10% da população vivencia, fazendo a concordância com um elemento ali determinante do número percentual. Porém, todavia, entretanto, antes do número percentual, eu tenho a expressão mais de, e ela é bem caracterizada. Vai se fazer a concordância com o numeral, então não se faz a concordância com o determinante singular.
e sim com o numeral por causa da expressão mais de. Então, a concordância aqui está perfeita. Mais de, vamos destacar aqui o elemento que a gente está analisando. Então, eu estou analisando aqui o primeiro elemento que chama atenção, é o mais de. Esse aqui pede a concordância de que maneira? Ele pede que a concordância seja feita sempre com o numeral que o acompanha. Então, mais de 10% vivenciam corretamente. Ah, professor, mas tem aqui o da população e isso faria, então, com que o verbo também pudesse ir para o singular. Se você raciocinou dessa maneira, não deixa de estar certa essa proposição, concordam comigo? Mas, lembre-se, eu tenho mais de, e o mais de, a concordância para ele é feita com o numeral. Então, eu vou para cima do numeral percentual e não para cima do determinante. Então, a concordância aqui é a melhor escolha, na minha opinião, do que é o costumeiro para esse tipo de expressão, mas aqui ele conjugou mais de uma regra, né? Então, a gente fica nesse impasse aí. Vou para o singular, fico no plural, mas o plural aqui foi muito bem assertivo, ok? Muito bem colocado, vamos dizer assim. E aí, então, está correta essa proposição. Beleza, moçada? Tranquilo? Agora vamos lá. Para se elevar os índices de preservação, agora no item C, para se elevar os índices de preservação ambiental, anuncia-se constantemente nas redes sociais propagandas sensibilizadoras. E aqui agora eu vou dizer, pega aí a sua caneta, seu lápis e faça as suas anotações. Vá lá na sua bibliografia, no seu Titio Segala e verifique como que ele trata a concordância diante de pronome apassivador, moçada. O X da questão aqui é você entender que você está trabalhando com o pronome apassivador. E, é claro, a característica dessa construção da voz passiva sintética, que é com pronome apassivador, é quando o sujeito dela aparece após o verbo. E pelo fato do sujeito aparecer após o verbo, traz aí algumas confusões na hora de dizer, né, se o verbo vai ficar no plural ou se o verbo vai ficar no singular. Não deveria, afinal de contas, a gente sabe que a regra básica de concordância é o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa. E o verbo concordará com o seu sujeito paciente, posposto ou anteposto. Por que posposto ou anteposto? Porque o sujeito paciente pode ser de uma analítica, de uma voz analítica. E, normalmente, como eu falei, o sujeito paciente de uma voz sintética é após o verbo. Mas o verbo concordará com ele normalmente em número e pessoa. E nesse caso, tem a pegadinha que eu sempre falo para meus alunos, fique atento quando você tem um pronome apassivador. O sujeito pode estar deslocado, bem afastado dele, e plural, e vários elementos no singular na frente dele, te induzindo ao erro de achar que o verbo está corretamente no singular, que é o que está acontecendo aqui. Veja, para se elevar os índices de preservação ambiental, e aí vem uma vírgulazinha modesta ali, marota pra gente, já separando esse elemento aqui. Agora vamos analisar a oração que nos interessa. Anuncia-se. Observe que ele colocou aqui o verbo no singular. Agora, anuncia-se constantemente. Isso é advérbio. Nas redes sociais, isso é advérbio. É uma locução adverbial. Funciona pra gente como adjunta adverbial. Isso não vai influenciar na concordância do verbo. Mas aí aparece aqui, propagandas. Olha o nosso núcleo do sujeito. O nosso núcleo do sujeito corresponde a elas. Então, elas anunciam, ou seja, anunciam-se propagandas. Por quê? Aí eu sempre falo para meus alunos, coloca isso na passiva analítica que você vai achar o sujeito e não vai errar o verbo. Então eu vou dizer assim, propagandas são anunciadas e por quem, seja lá o que for, eu não sei. Mas está aqui, propagandas são anunciadas. Observe que você teve a capacidade de sair de uma voz passiva sintética para uma voz passiva analítica. E ao criar a passiva analítica, o teu verbo foi para a terceira pessoa do plural. O que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer que lá na passiva sintética, de onde originou essa analítica, o verbo também deveria estar na terceira pessoa do plural. Percebe isso? Se na sua passiva analítica o verbo foi para o plural, significa que na sintética ele deveria estar no plural também. Ou, se na sua passiva analítica o verbo permaneceu no singular, possivelmente lá na passiva sintética ele também deveria permanecer no singular,
ou por um sujeito simples, singular, ou por uma regra específica do seu sujeito, e aí fica mais fácil de você identificar. Por que que na analítica é mais fácil de identificar? Porque você tem a locução verbal desenvolvida, ok? E o sujeito geralmente vem antes, então fica mais fácil de você identificar. Quando o sujeito vem após, aí a gente que confunde sujeito com objeto, ou como eu falei, eu tenho vários elementos singular na frente de um verbo que está no singular, e o sujeito dele, na verdade, plural, está lá na frente afastado. E se isso não te chamar atenção, pode ser prejudicial para você, tá bom? Mas achamos então aqui a nossa alternativa, que quanto à concordância está errada, mas quanto ao que se foi pedido, é a nossa alternativa correta, ok? Ela está correta porque a concordância verbal está errada. Beleza, moçada? Vamos dar uma olhada aqui então na letra D. Para que as diversas regiões do Brasil alcancem garantia dos direitos constitucionais, e aí temos uma vírgulazinha marota aqui também, separando. Agora vem a oração que me interessa. Ó. Atribuem-se funções. Tá vendo? Ó? Esse funções pra gente aqui, ele está funcionando pra gente como núcleo do sujeito. Mais uma vez, eu tenho aqui o verbo atribuir. Quem atribui, atribui algo a alguém. Atribuir funções a seus governantes. Então, Olá, professor, mas isso é um verbo transitivo direto e indireto? sim. E a parte direta, junto com o pronome passivador ser, gera para você uma voz passiva. E ao gerar uma voz passiva, significa que funções é o sujeito dessa voz passiva. Então, acertadamente, o verbo foi para a terceira do plural, com a sua concordância aqui perfeita para você. Beleza, moçada? Tranquilidade? Bom, e aí? O que é que você achou de mais uma questão aí sobre concordância? Te ajudou? Complementou um pouquinho mais os seus estudos? Se sim, coloca nos comentários aí que eu teria o maior prazer em responder qualquer dúvida que você tiver ainda sobre esse assunto. Vamos lá, vamos encerrar mais uma questão. Vem comigo. Salve, galerinha, beleza? Tá aí transcorrendo rápido, né? Já estamos na questão de número 8. Mas vamos lá, moçada. O que vocês acharam da resolução? Tá ajudando? Se estiver ajudando, coloca aí nos comentários. Fortaleça aí o nosso engajamento. E falando em engajamento, você já se inscreveu no canal? Já ativou aquele sininho maroto para que ele possa aí te avisar quando eu colocar um vídeo como esse aqui? Olha lá, hein? Se você esquecer, não será avisado e aí você não terá aí novos conteúdos para você estudar, beleza, moçada? Curta, comente, compartilhe. Isso só vai fazer com que a gente alcance mais inscritos ou inscritas assim como alcançamos você, meu querido ou minha querida. Tudo bem? Moçada, espero que mais uma resolução aí tenha te ajudado. Espero que o canal Gramática 1000 aí consiga trazer à tona para você a diversidade das questões da prova da especialista. Estou falando especificamente aqui da prova da especialista porque o concurso é o próximo aí, né? Sempre encerrando aí no ano, um dos concursos que encerram o ano aí dos alunos que prestam aí concursos militares. E espero aí então que tenha ajudado para entendimento aí de mais uma questão sobre concordância verbal. E só trazendo à tona aqui para vocês, moçada, fazendo aquela pesquisa rápida no meu canal aí, e você vai encontrar várias questões sobre concordância verbal. Faça uma revisão marota porque com certeza esse assunto vai se repetir na sua prova. Beleza, moçada? Espero ter ajudado então. Fiquem com Deus. Estou amarradão aqui para a próxima questão, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Um forte abraço. Deus abençoe, parceiro, parceira. Até a próxima, se Deus quiser.